Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o autismo, mais especificamente sobre o cenário. O cenário ele avançou na última década, mas faltam dados e políticas públicas para o transtorno do espectro autista. Se você conhece uma pessoa com autismo, você só conhece uma pessoa com autismo, né? Essa frase é comum no meio médico e entre pessoas que lidam com o transtorno do espectro autista no dia a dia. Exprime bem a complexidade do diagnóstico do transtorno do espectro autista. O termo autismo ainda gera muita dúvida pela falta de dados e informações disponíveis para a população. Ao contrário dos que ainda acreditam, ele não representa uma doença, assim como também não se trata de uma síndrome. Inclusive, apesar de ainda usada, a síndrome de Asperger não é mais um sinônimo e caiu em desuso após o avanço de estudos e documentos científicos sobre o tema. Transtorno do espectro autista, conhecido pela sigla TEA, é a forma mais correta de classificar o que acomete o neurodesenvolvimento de uma parcela grande da população atualmente. Esse transtorno é poligênico e multifatorial. Em outras palavras, ele não está relacionado a apenas um gene e ainda pode ter causas para além da genética. A última revisão dos critérios diagnósticos de autismo aconteceu em 2013, em um documento chamado DSM-5. O autismo foi descrito pela primeira vez em 1943 por Leo Kanner, ao identificar crianças que tinham características como estereotipia, obsessividade, ecolalia e o isolamento. Na época, ele considerou isso como um caso de psicose, porque ainda não se entendia o que aquilo queria dizer. Com o tempo, foi-se entendendo que essas crianças com os 4 comportamentos estavam em um quadro de alteração do neurodesenvolvimento. Conforme o tempo foi passando, foi-se entendendo que aqueles quadros eram os mais graves. Existiam pessoas com quadros mais leves e com características muito parecidas. Foi quando se entendeu que tudo fazia parte do mesmo diagnóstico, o que a gente chama de espectro. A ausência de um estudo de prevalência do autismo no Brasil prejudica e muito o mapeamento do transtorno em território nacional. Em consequência, faltam políticas públicas para guiar o acompanhamento e o tratamento de pessoas diagnosticadas no transtorno do espectro autista por aqui. De acordo com a OMS, estima-se que o Brasil tenha entre 2 e 4 milhões de pessoas com autismo. O diagnóstico, no entanto, chega a apenas 0,15% desse número. Em termos de modelo, serviço público, não temos para onde encaminhar. Existe apenas o diagnóstico, 100% gratuito pelo SUS, e aí fazemos o encaminhamento. Mas e o segmento do tratamento? Ele é ao longo da vida, por muitos anos de vida do indivíduo e da família, porque as demandas mudam. As alterações sensoriais e os transtornos associados, como depressão e ansiedade, são do funcionamento cerebral. Por isso, intervenção e tratamento têm que acontecer continuamente ao longo dos anos. Não existe uma cura, afinal, o autismo não é uma doença. Hoje, o principal instrumento de referência do autismo no Brasil são os dados oferecidos pela CDC dos Estados Unidos. De acordo com os dados mais recentes de 2021, uma em cada 44 pessoas tem autismo, e esse número cresce progressivamente nos últimos 18 anos. Em 2004, era 1 em cada 166. Em 2012, 1 em cada 88.
Em 2018, 1 em cada 59. E em 2020, 1 em cada 62. O aumento expressivo do número de pessoas diagnosticadas com autismo pelo mundo, que representa cerca de 2% da população mundial, joga holofotes em um dos tópicos mais discutidos hoje em dia, quando o assunto é transtorno do espectro autista. E o que vocês acham que acontece? O autismo está de fato mais prevalente ou os números só refletem um diagnóstico mais acessível, tanto de forma precoce quanto na fase adulta? Escrevam as suas opiniões nos comentários. Bom, não dá para cravar uma resposta definitiva. Vemos um aumento muito grande, que é o resultado de estarmos falando sobre isso, a capacitação de profissionais e o conhecimento dos pais. Em 2012, não tinha praticamente nenhuma informação sobre autismo. Nesses 10 anos, essa construção para o conhecimento cresceu imensamente e isso contribuiu para as pessoas estarem mais atentas. Por outro lado, quanto às questões epigenéticas, mudanças de hábitos, estilo de vida e o aumento do estresse, principalmente durante a gestação, também podem estar relacionados à maior prevalência do autismo. Em relação ao diagnóstico tardio, feito já na vida adulta, muitas vezes eles vêm como um tipo de libertação. São pessoas que muitas vezes eram tratadas para ansiedade e depressão, mas que têm prejuízo na comunicação social e a presença de padrões restritos. Então, eles mesmos buscam pelo diagnóstico com 30, 40 anos para ter apoio e informação. O diagnóstico na vida adulta muitas vezes acontece por causa de uma busca espontânea do paciente ou quando ele decide constituir família. Muitos sempre se sentiram deslocados, começam a escutar sobre autismo e se identificam. Além disso, os profissionais têm um olho mais treinado para pensar no diagnóstico. Um outro motivo é quando se tem um filho com transtorno do espectro autista e percebe-se que o pai ou a mãe têm características parecidas, ainda que sejam leves. De fato, o diagnóstico de transtorno do espectro autista não é simples, porque não existe um biomarcador que indique que uma pessoa tem ou não autismo. Por isso, é importante que neuropediatras e psiquiatras da infância e adolescência estejam cada vez mais capacitados e atualizados. Quanto mais cedo acontece o diagnóstico, mais cedo se iniciam as intervenções. Para a gente dar uma hipótese diagnóstica, essa criança, ao longo da primeira infância, ela já apresenta prejuízos na alteração da comunicação social e comportamentos repetitivos e estereotipados, e isso pode aparecer de maneiras diferentes. Apesar de muitos só notarem que algo não vai bem quando o filho não consegue desenvolver a fala, apenas 40% dos casos configuram não verbais. Por isso, os primeiros 1000 dias da criança são de extrema importância para um diagnóstico precoce. Alguns já percebem nessa idade. Esse é o modelo ideal. É importante lembrar que a comunicação social não é necessariamente a fala, né? São sinais para ficar atento. Alguns comportamentos de risco, como o bebê não acompanhar o olhar dos pais ou dos responsáveis, não atender quando é chamado e ter dificuldade para olhar para os olhos. Estudos falam que entre o primeiro momento que os pais percebem os sintomas até ele receber o diagnóstico, tem um gap muito grande. Se os pais percebem com 2 anos, recebem o diagnóstico com 4 ou 6 anos. E aí a gente já perdeu muito tempo da janela de desenvolvimento e da neuroplasticidade cerebral para intervenções.
Levando em conta que boa parte das pessoas com autismo também tem outras doenças, as intervenções são de extrema importância para desenvolver a linguagem, a funcionalidade e a cognição. Ao longo do tempo, cerca de 70% podem apresentar comorbidades, como TDAH, toque, ansiedade, depressão. Muitas vezes também podem cursar com comorbidades neurológicas. E todos querem que, independente do diagnóstico, os filhos sejam funcionais, aprendam e se desenvolvam e tenham uma vida autônoma. Para terminar, os estudos que se tem até agora indicam que o autismo tem uma base genética muito forte. A gente sabe que existe mais de 90% de herdabilidade do TEA, ou seja, as chances de existirem vários indivíduos com autismo na mesma família é muito alta. Nos últimos 20 anos, com o avanço das técnicas de sequenciamento, foi possível perceber dois grandes grupos de pessoas com autismo do ponto de vista genético. Cerca de 40% é possível identificar por exames, como o exoma e painel de genes. Os outros 60% não têm causa genética específica. Vale lembrar que esses exames apenas explicam o porquê do autismo, já diagnosticado anteriormente, e não detectam o transtorno do espectro autista em si. Se existe uma causa que se pode identificar, isso abre portas. Primeiro, para falar sobre aconselhamento genético. Segundo, para um acompanhamento clínico. Ele usa, por exemplo, a síndrome do X frágil, que é uma desordem ligada ao cromossomo X e que atinge cerca de 5% das pessoas com autismo. Eu sei que essa síndrome tem risco de recorrência na família. Saber disso me possibilita falar sobre qual o risco de ter um segundo filho ou outras pessoas da família com autismo. Além disso, a partir do momento que eu tenho o diagnóstico, eu conheço mais sobre outros pontos que preciso trabalhar. Dentro do exemplo do X frágil, existe uma tendência grande de deficiência intelectual para além do autismo. Saber que a criança tem a síndrome vai fazer com que eu olhe para possíveis deficiências que impactem no aprendizado. O apoio da família e pessoas próximas do paciente é parte essencial na jornada que começa após o diagnóstico, especialmente quando falamos de crianças. Os pais são os agentes de mudança, porque são eles que estão com elas ao longo do desenvolvimento. Estamos falando de intervenção no ambiente natural da criança, porque ela vai ter dificuldade de praticar o tratamento fora do consultório, e os pais são disseminadores das estratégias aprendidas em consultório. Não tem medicação para o autismo, apenas para as comorbidades, e eles sempre vão tentar investir sem a introdução medicamentosa, mas nunca é a primeira opção. Mas sim a orientação parental, o envolvimento da família, dos irmãos e de quem convive com a criança. O diagnóstico do autismo tem implicações muito grandes na vida da família como um todo. Muitos pais se divorciam. Além disso, a mãe muitas vezes precisa parar de trabalhar para se dedicar ao filho, já que o tratamento não tem um limite de tempo, né? Ele é feito a longuíssimo prazo. Para as crianças, o foco é o tratamento multidisciplinar, com o apoio de fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais especialistas em análise do comportamento aplicado, o ABA, para o autismo. As atividades vão em busca de desenvolver novas habilidades de comunicação, atividades do dia a dia, melhora de comportamentos desafiadores e maior independência. Com os pais é trabalhada a confiança para estimular o desenvolvimento da criança,
a melhora dos comportamentos desafiadores, práticas de regulação emocional para mais descanso e o treinamento com suporte e acompanhamento contínuo. Por esse motivo, a presença de profissionais com diferentes especialidades é essencial em seu processo de desenvolvimento. É preciso também entender mais sobre a criança e o contexto familiar, para elaborar uma intervenção individualizada que aborde as necessidades de cada uma.